O ex-presidente disse que não, deputada, mas diante do cenário atual, qual é a opinião da senhora? O Bolsonaro vai ou não liderar a oposição ao governo Lula estando aqui no Brasil? Eu estou com muita expectativa de que ele lidere, sim, essa oposição, uma oposição de forma inteligente, de forma respeitosa e que contribua para o melhor para o Brasil e para os brasileiros. É essa oposição que eu espero e é essa oposição que milhões de brasileiros esperam, né? O ex-presidente Bolsonaro teve 57 milhões de votos, então há um caminho pela frente para que a gente contribua para o nosso país. Primeiro, boa tarde, Luciana. Um prazer estar aqui com vocês na CNN de novo. Cumprimentar a Rosana também e dizer que inteligência é antônimo de Bolsonaro, né? Basta ver, enfim, a desqualificação e o despreparo, além, claro, de um conjunto de medidas antipovo e uma agenda reacionária, né? Mas o que eu espero, primeiro, é a devolução imediata do Rolex de R$300 mil, né, com cravejado de diamantes, de uma ditadura da Arábia Saudita que tinha interesses nas nossas refinarias, né? Porque presente é chocolate, como disse meu amigo Eduardo Moreira, joias milionárias são propina, né? E o TCU já deu razão à minha ação e à da deputada Samia Bonfim, além de outros parlamentares, como a Luciene, que entrou, com o mesmo pedido, né? Que ele devolva. Essas joias pertencem ao Estado brasileiro, né? Assim como um conjunto de investigações envolvendo o primeiro e o segundo pacote, né? Porque nós tivemos um primeiro pacote de R$16 milhões que ele tentou usar tráfico de influência, toda forma de pressão aos servidores públicos da Receita Federal, que foram diligentes e não liberaram. Um segundo pacote de gravatas, abotoadura, ali era abotoadura, canetas, que foram devolvidos já, ou que tem que ser devolvidos também por decisão do Tribunal de Contas da União. E essa semana, essa última pacote aí de joias, parece que o Bolsonaro está ficando especialista em se apropriar, em roubar patrimônio do povo brasileiro, agora terá que devolver. Mas esse é um de vários crimes cometidos por ele. Então, além de ter sido intimado na Polícia Federal, e eu não vou monopolizar o tempo, no dia 5 de abril, eu espero que ele, com esse retorno, depois de ficar 90 dias, né, se escondendo nos Estados Unidos, que ele seja responsabilizado pelos crimes que cometeu. E não foram poucos, foram apenas 9 na CPI da saúde, né, nos crimes da pandemia, e a gente pode pegar os crimes envolvendo os ataques autoritários e atos antidemocráticos e os casos de corrupção envolvendo, mais recentemente, essas joias milionárias. Olha, primeiro eu respeito a opinião da minha colega Fernanda, mas eu não concordo e espero que o Bolsonaro esteja aqui no Brasil para fazer uma oposição sadia, o que a gente não viu nos 4 anos do governo Bolsonaro. A gente viu uma oposição, as falas da minha colega aí, né, demonstram rancor, raiva. E se a gente falar em devolução de presentes, olha, em 2016 o Lula já havia saído e já era o governo Dilma e ele só tinha devolvido 9 dos 568 presentes que recebeu como chefe de Estado entre 2003 e 2010. E Lula, segundo informações da própria imprensa, ainda tem 400 presentes que precisam ser devolvidos. Então, são narrativas, né? Eu vi a Fernanda Melchiona em várias situações na Câmara Federal, no plenário da Câmara, com discursos de raiva, discursos de ódio, e eu não espero isso da direita. Eu espero que a direita faça uma oposição sadia, inteligente. Eu mesmo, como parlamentar, vou votar sim em todos os projetos que eu considerar que são bons para o Brasil. Não vou votar não pelo simples fato de ser oposição, como eu vi os partidos de oposição votarem. Votaram contra o marco legal do saneamento, votaram contra o projeto BR do Mar, tão importante para o nosso país, contra a autonomia do Banco Central. Então, eu não espero que a direita faça esse tipo de oposição. Nós queremos o melhor para o Brasil. Nunca saiu da minha boca que tinha que metralhar ninguém, saiu da boca do Bolsonaro. Nunca saiu da minha boca um elogio a um ditador que torturou, assassinou e violou mulheres na ditadura civil-militar. Saiu da boca do Bolsonaro. Nunca saiu da minha boca que eu não era coveira quando o povo brasileiro morria de Covid. E tampouco desrespeito a jornalistas dizendo que queria um furo, etc., como tu lembras bem. Eu acho que a gente tem que cuidar
porque, de fato, nós vivemos um tempo que as mentiras, que as fake news, que o gabinete do ódio operou, propagando crime. Inclusive, quando o povo brasileiro morria de falta de, enfim, estrutura para o enfrentamento do Covid, o Bolsonaro estava mais preocupado, presidente da República, em organizar atos autoritários, pedindo o fechamento do Supremo, do Congresso, etc., etc. E ele vai ser responsabilizado por isso, e provas não faltam. Também não se trata aqui de um ataque pessoal à Rosana, nos conhecemos do plenário várias vezes, mas é uma crítica política e profunda. Quem organizou uma reunião com embaixadores para dizer que o sistema eleitoral brasileiro não era confiável, uma vergonha internacional, foi o Bolsonaro. E comandou uma horda de golpistas a fazer manifestações autoritárias foi o Bolsonaro, que desembocou no 8 de janeiro, um dia trágico na história das liberdades democráticas. Isso é uma luta política que precisa ser feita porque justiça, Luciana, não se trata de vingança. Justiça se trata de reparação histórica, de memória, de responsabilização de crimes quais sejam. Eu dei os exemplos de corrupção. Sinceramente, aqui não é um discurso de ódio, é um discurso coerente de quem enfrentou a corrupção em todos os governos. Eu não acho aceitável que um presidente tenha que se apropriar de joias milionárias dadas por uma ditadura que ganharam a preço de banana com a venda de uma refinaria no Brasil. Então, eu espero que muito mais do que liderar a oposição no Brasil, o Bolsonaro deve estar preocupado em conseguir um bom advogado, porque se depender de nós, ele vai para a papuda, não liderar a oposição nenhuma. E desculpa, Rosana, enquanto o povo morria sem ar, imagina o que é morrer sem ar. O governo que tu defendia mandou cloroquina para Manaus. Uma semana, sem ar. As pessoas morrendo sem ar em Manaus. Se isso não é crime, eu não sei o que é crime. Quando o povo brasileiro precisava de alguém que liderasse a ciência, o Bolsonaro liderou o negacionismo. E durante todos os finais de semana, nos piores dias de março de 2020, comandou uma horda de fascistas fazendo ato pedindo AI-5. Se isso não é crime, eu não sei o que é. A Constituição Federal derrotou a ditadura. E tinha um presidente organizando isso em nome da presidência. Teve um presidente da República que demitiu o responsável pela Polícia Federal do Amazonas por prender a maior carga de madeira ilegal da história, aparelhando a Polícia Federal. Se isso não é crime, eu não sei o que é crime. Nós tivemos na presidência da República alguém que cometeu 9 crimes contra a saúde pública. E se pegar o tema da urna eletrônica, não é só isso. É que o discurso que vocês construíram, eu era da comissão, queria tudo voto impresso de novo, seria um escândalo, mas além disso, o discurso que o Bolsonaro começou a organizar ali, junto com a extrema-direita, foi um discurso para negar as urnas eletrônicas, para depois não aceitar o resultado da eleição, ajudando os acampamentos golpistas e uma horda de baderneiro que ocupou, vandalizou, destruiu Brasília no 8 de janeiro. Então, assim, isso é crime. Crime contra as liberdades democráticas e crime contra a decisão do povo brasileiro, que majoritariamente decidiu por derrotar Bolsonaro. E olha, assim, eu fico pensando só, de fato, para concluir, porque uma coisa é a gente discordar, outra coisa é a gente mentir. Fatos são fatos. O orçamento de guerra para combater a pandemia, basta dar um Google. E eu sei que a Rosana sabe. Quem fez foi o Congresso Nacional, não veio da presidência da República, eu era líder, tu era deputada, não vou mentir. O auxílio emergencial foi um projeto da Câmara dos Deputados, e o duplo auxílio para mulheres chefes de família é uma emenda minha, não foi o Bolsonaro foi derrotado. E felizmente nós conseguimos garantir, naquele momento em 2020. Depois ele fez em 2022 para tentar ganhar a eleição, e mesmo sendo eleitoreiro eu votei a favor, porque o povo ia receber. Mas nós sabíamos que ele queria acabar com o benefício